Glória a Deus, irmãos ouvintes. Aqui quem fala é o pastor Eduardo Santos. Agora são 1h47. Quero fazer essa gravação. Tratar de um assunto não muito bom. Não gostaria de estar tratando desse assunto. Mas que infelizmente eu tenho que falar alguma coisa. Muitos têm me cobrado. Eu me calo porque é constrangedor falar sobre esse assunto. Mas por amor às almas e para o bem de muitos, eu tenho que falar. Não é fácil. Pensei bastante, orei, falei com Deus e vou falar para os irmãos ouvintes algumas coisas que precisam ser falado. Olha, irmãos, há muitos testemunhos falsos aí no YouTube. E o que mais eu tenho certeza que é falso é quando a pessoa fala uma coisa que nunca aconteceu ou não é daquela forma. Eu fico muito triste e chateado e peço força a Deus para poder gravar isso aqui, porque o ser humano, irmão, quando ele chega no ponto da mentira, é muito triste. Muitos irmãos me ligaram para se unir com o ministério, pedindo a igreja no seu estado, na sua cidade. E eram firmes, eram fiéis. Até que aconteceu alguma coisa. Não se sabe bem o que, mas cada um quer sair cheio da razão. Você que acompanha esse canal, você que me acompanha na rádio, vocês sabem que muitas coisas ficam no ar e eu nunca fui explicar, eu simplesmente largo para lá. Teve irmãos que saíram do ministério, tem pessoas que têm anos já que saiu, fundaram o ministério, e eu nunca falei nada sobre o assunto porque eu não gosto de confusão. Saiu, segue a vida. Se estiver na doutrina, Deus abençoa lá, não tem problema. A salvação é para quem está na doutrina, não importa que ministérios são. Mas quando começa a mentir com o meu nome, mentir com o nome do ministério, irmão, é difícil. Aí eu fico chateado, eu estou muito chateado. Alguns irmãos até já notaram, tiveram revelação, viu? Eu triste, como realmente eu estou, chateado, com muitas mentiras, e vou falar que quase todos que saíram da nossa igreja, da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, saíram sujos. Saíram porque não concordam com a doutrina. E eu vou pedir aos irmãos ouvintes que congregam na igreja IPFD que saiam do canal desses tais. Por favor. Conforme está no regulamento interno da igreja, não pode seguir canal que não traz essa mesma doutrina. E esses que saíram, além de estar mentindo com seus falsos testemunhos, não estão na doutrina, saíram porque não concordam com a doutrina. É uma coisa assim que eu fico assustado, a que ponto chega o ser humano, o desespero do ser humano, não sei, talvez por dinheiro, por fama, vontade de ser grandão, vontade de ser pastor presidente. Cada um é livre para fazer o que quiser, irmão. Tem pessoas que congregavam comigo, saíram, e a gente é amigo, a gente toma café junto, almoça junto, não tem problema. Mas quando começa a mentir, irmão, aí o negócio complica. Eu estou muito magoado e chateado. O cidadão me liga há quase, um ano e meio atrás, ligando do ministério, aí do Rio de Janeiro. Tratou com muita grosseria, e eu nunca tratei esse cidadão com falta de respeito, mas ele foi muito grosso comigo, falou um monte de besteira. E eu perguntei por quê, o que a igreja nossa tinha de errado. Ele falou que estava errado, está no YouTube, sendo que esse cidadão está no YouTube. Estranho isso, né? Porque não tinha desculpa, irmão. Saiu porque não concorda com a doutrina.
Ele rapou a igreja, ficamos só com um membro lá lutando. Hoje, graças a Deus, está melhor. Que viu a lambança que eles estavam fazendo lá, junto mais uns 2 lá. Ou seja, o cidadão dividiu o ministério. Dividiu, deixou a igreja vazia, só com uma pessoa que lutou e está lutando até hoje lá, graças a Deus. É um divisor. Agora eu fiquei aí praticamente um ano e pouco calado, nunca citei nada sobre esse cidadão, não falei nada. Amém, meus irmãos? Vocês são testemunhos que eu nunca citei nada sobre esse cidadão aí, nunca falei nada na internet. Mas eu fiquei chateado com o testemunho dele aí, dizendo que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, que eu fiquei horrorizado. Tudo mentira. A única vez que esse cidadão me ligou para falar alguma coisa sobre doutrina foi de uma membra que queria usar véu, e eu disse para ele que ela não ia usar véu, e ele concordou comigo, que eu também não concordava na época, que o véu é o cabelo. Nunca houve nenhuma discussão, nenhum problema, simplesmente me liga, desligando o ministério, rapou, tirou os membros tudo, dividiu o ministério, que ele é um divisor, e eu nunca fui aqui falar nada para vocês. Mas agora ele pôs um testemunho como eu saí da IPFD e mente lá no testemunho dele, colocando eu como se fosse sei lá o quê. Arrogante, coisa que os irmãos que me conhecem sabem que eu não sou isso. Então, assim, quase todos esses que saíram problemáticos do ministério, eu tinha e tenho a minha razão de fazer qualquer coisa jurídica contra eles e simplesmente não fiz. Eu larguei para lá, irmão. Não gosto de confusão, mas esse cidadão, ele entristeceu o meu coração, irmãos. Ele rapou a igreja, tirou os membros tudo da igreja para ele, ficou, na verdade, agora vai contar um testemunho que é mentira. Isso é crime, ô cidadão, isso é crime. Eu não vou nem chamar de irmão, porque irmão não mente. Irmão não mente, quem mente é filho do diabo. Então eu estou aqui esses dias todos chateado, já tem pessoas contaminadas com esse falso testemunho, que possa ser que aconteça uma coisa jurídica futura, se assim Deus me guiar, fazer dessa forma, entendeu? Porque irmão de verdade é aquele que não mente. Eu saí da IPDA, igreja, eu não falei mal do ministério, não falei mal do meu irmão Davi Miranda, saí, fundei esse ministério e só foi eu, a minha esposa e meus filhos, não chamei ninguém. Eu não dividi ministério de ninguém. Agora o cidadão, além de fazer isso, vai contar um testemunho inverídico, que não é. Se fosse verdade, eu seria homem suficiente, e como eu amo a minha salvação, de falar a verdade. De falar, não, realmente aconteceu isso. Cita tanta coisa aí que não aconteceu nada disso. Aí fala que quando saio do ministério, eu amaldiçoo as pessoas. Eu vou fazer o outro áudio, o mais rápido possível, explicando sobre essa história da maldição que o cidadão, eu vou resumir aqui, que o cidadão falou que a nossa igreja era revelada pelo diabo, esse cidadão que está lá com esse divisor, e falou que eu sigo a doutrina de Davi Miranda, que Davi Miranda estava no inferno por causa dessa doutrina que ele pregava, e eu ia para o mesmo inferno que Davi Miranda estava. Então o cidadão blasfemou ou não blasfemou? Eu só completei dizendo que ele estava amaldiçoado. E outra, eu tenho 2 testemunhas e eu expliquei para esse cidadão divisor aí. Aí fica falando isso aí. Então a própria pessoa que veio de lá amaldiçoou a si próprio. Ou vocês não concordam comigo? Falar que essa igreja é revelada por diabo, que a doutrina que eu prego é a mesma de Davi Miranda, com muito orgulho eu digo que sim, e que Davi Miranda estava no inferno, e eu ia para o inferno, e todos que seguem a doutrina de Davi Miranda iam para o inferno. O cara se amaldiçoou a si próprio. O obreiro que estava do meu lado disse: vambora, pastor. Ele já blasfemou mesmo. E esse cidadão veio da onde? Do Rio. Veio atribular os outros aqui. Veio querer colocar a doutrina dele, que mulher não pode pregar, mulher não pode subir no altar, mulher não pode usar saia, tem que ser vestido, homem tem que usar camisa até no cotovelo, segundo esse doido lá. E que tinha esse cidadão que veio lá, enviado sei lá por quem, o dom da morte. Se não concordasse com ele, ele fazia alguma coisa e a pessoa caía morto. Então, aqui ninguém morreu. Então, meus irmãos, está aí um desabafo que eu estou muito chateado, indignado mesmo, com tamanha testemunho de mentira.
que eu fiquei horrorizado. Não sigo esse canal, fiquei sabendo por intermédio de outros. Não sigo esses canais. Peço a vocês que amam esse ministério, que tem eu como homem de Deus, sigam apenas canais da IPFD. Vocês sabem que quando eu comecei esse ministério aqui, quando eu ia viajar, eu pedia para orar com um irmão de outro ministério, o outro do outro ministério, tudo era de Deus, mas eles fizeram cada coisa comigo. Olha, irmão, vocês não sabem quem são eles nos bastidores, tá certo? Aqui tem cidadão que me ligou, começou comigo uma coisa, depois ao vivo falou totalmente ao contrário. E já que estamos falando sobre divisão, eu acho engraçado, o cidadão tem uma revelação, estou falando do outro que saiu aí, que diz que tem eu, mandou áudio para mim dizendo que tinha eu como pai. Ele mandou 2 áudios ligando o ministério, me bloqueou e não me disse mais nada. Ficou muitas coisas pendentes da igreja lá que ele sabe que ficou. E aí esse cidadão tem uma revelação na IPDA, que o WhatsApp é do diabo. Aí, depois dá um estudo que o WhatsApp, na época, né, que estava com a gente, falando que o WhatsApp, quem tem WhatsApp, Facebook, não vai para o inferno. Depois fala que não concorda em entrevistar demônio. Olha, irmãos, eu vim da IPDA e eu aprendi muita coisa com o Davi Miranda e ele tinha esse costume e eu também tenho. Agora a pessoa sai da IPDA, quer esquecer tudo que aprendeu. Eu não vou esquecer o que eu aprendi de Davi Miranda nunca. Vou seguir à risca aquilo que ele ensinou, que era um grande homem de Deus. E não acredito que não vai ter outro igual. Agora o cidadão, por que o cidadão fala que não acredita em revelação? Eu vi um comentário dele na época lá, aliás viram e me contou, né, me mostraram, mas eu não queria ver, na verdade, fiquei muito chateado. Estou cansado, falando com o outro divisor, estou cansado com esse negócio de unção da Davi Miranda. Olha, irmão, tem um testemunho desse cidadão, tinha, porque nós apagamos ainda hoje, eu acredito que conseguimos apagar tudo dessa lambança, desse povo. Ele próprio fala que sobre a unção da Davi Miranda, ela diz que está cansado. Por que esse cidadão falou que não acredita mais em revelação? Porque há um ano atrás, mais ou menos, esse próprio me ligou, chorando, um irmão da nossa igreja, Deus revelou para ele, um jovem, que ele queria ser famoso no YouTube, conhecido, ia dividir o ministério pentecostal do Filho de Deus. Ele me ligou chorando, prometendo, jurando, vamos dizer assim, que nunca ia fazer isso. E ele fez. Por que ele está falando que não acredita em revelação? Porque ele foi revelado, cumpriu e agora está tirando o corpo fora. Foi ele que me ligou chorando, esse cidadão. Entendeu? Aí eu vou falar para vocês, é muita mentira, muita lambança, saíram sim sujo, entendeu? Saíram sujo e eu nunca disse nada sobre esses tais aí, mas eu não estou mais suportando tanta mentira e tanta lambança. Então assim, eu tenho várias testemunhas aqui, mas é muita coisa, eu estou só resumindo que lambança que estão fazendo. Por que não sai bonito? Por que não sai conversando com a gente? Por que não liga e fala, estou saindo, Deus te abençoa? Como alguns fizeram e Deus está abençoando eles. São meus amigos, estão em outro ministério, fundaram um ministério, não tem problema. Eu nunca fui assim, mas eu já ungi pessoas de outro ministério, a pastor, entendeu? Nunca tive esse problema, mas infelizmente eu sou obrigado a me afastar desses aí. E a IPFD hoje é uma igreja que não trabalha com ministério nenhum, porque olha o resultado que dá. Um cidadão passa tanta revelação, agora fala, eu não acredito em revelação. Por quê? Porque foi revelado que ia sair, que ia dividir o ministério e assim ele fez. Simplesmente mandou 2 mensagens, esse cidadão de outro país aí, né? Vocês sabem quem são, quem é esse. 2 mensagens ligando o ministério e me bloqueia. Então saiu limpo, igreja? Você vai seguir essas pessoas aí no canal deles, irmãos? Eu tô cansado. Por que eles fazem isso aí? Vão lá no YouTube e falam, põe um testemunho falso, uma coisa falsa. Porque eu nunca fui no YouTube falar a verdade para ninguém, mas só que agora, irmão, eu cansei desses tais. Estou cansado disso aí, é muita lambança, irmão, é muita coisa feia. Irmão, quem é de doutrina, quem está na doutrina, quem está na santidade, não importa onde esteja, Deus vai salvar a tua alma se você andar na doutrina. Agora, ir no YouTube mentir, falar que saiu limpo, o cidadão
O outro cidadão rapou lá os dois, tirou todos os membros da igreja. Todos. Teve membro que me ligou dizendo que ia mudar para sul de Minas. E tá lá junto. Aliás, tem um casal aí que chegou no Rio, na nossa igreja, e quando pôs o pé, levantou um irmão dizendo: olha, esses aqui estão plantados pelo diabo para destruir a igreja pentecostal de Filho de Deus no Rio de Janeiro. Cumpriu ou não cumpriu? Agora viviam falando mal de mim, mal da minha família lá. Muitos irmãos escandalizou na época. Aí agora faz isso. Tem muita coisa podre aí que não compensa nem dizer, irmãos. Mas eu queria apenas que eles seguissem a vida deles. Deixassem em paz. Agora aí no YouTube ou uns aí que por telefone chegou nos meus ouvidos, eu tenho prova e testemunha, falando coisa da gente. Olha, tem irmãos aí que estavam passando dificuldade, nós já ajudamos com muito prazer e vamos continuar ajudando, mas eu estou com o coração entristecido com o que estão fazendo, com a perseguição com a igreja pentecostal do Filho de Deus e comigo. Eu não fiz nada com vocês, pelo contrário, eu ajudei o máximo. Esse testemunho mentiroso aí do carioca, vamos dizer assim, fala tanta mentira, tanta borracha, tanta coisa errada que fala aí, ó. Tanta coisa que eu fico assim, quando eu não ouvi, não tive estômago para isso. Mas eu fiquei enojado com o que eu ouvi. Eu fiquei enojado com isso aí, eu estou enojado. Por que simplesmente não sai bonito, não sai bem? Não, pastor, eu vou fundar meu ministério. Não, pastor, eu vou congregar ali. Não, pastor, tal. Saíram porque não concordam com a doutrina bíblica, a doutrina da igreja pentecostal do Filho de Deus. Amém? É isso que aconteceu. Saíram muitos em pecado e rebelião, sabiam que iam ser disciplinados e saíram antes de ser disciplinados, porque sabiam. Teve deles que eu fiquei sabendo que estava usando o Zap, né? E eu mandei mensagem e não me respondeu, logo desligou do ministério. Amém? Então eu estou muito decepcionado com vocês e estou de olho, estamos de olho em vocês e vamos ver até onde vocês vão com as suas mentiras. E será que vocês salvam com essas mentiras de vocês? Mente é filho do diabo, é isso que vocês são, filho do diabo, porque vocês estão mentindo, porque simplesmente não fundou seu ministério aí, ó, e seguiu a vida de vocês em paz. Eu queria ser irmão em Cristo de vocês, mas eu não sou irmão de mentiroso. Não sou. E quando a Bíblia fala para não levar o irmão a júri, fala para o irmão que é crente de verdade. Crente mentiroso, crente divisor, não é crente. Na verdade, não tem nada de crente. Então eu tive na casa de muitos, eu tive aí para inaugurar a igreja. Não saí, não teve problema nenhum comigo. Vocês criaram problema na mente de vocês, no coração de vocês, e vocês vão pagar, de uma maneira ou de outra. Pela mão dos homens e da de Deus, vocês vão pagar. Porque estão mentindo, estão caluniando, e isso não vai ficar assim. O nosso Deus é grande, forte e poderoso. Aí coloca um testemunho mentiroso para confundir as mentes, para quê? Ah, não basta aí os membros que você roubou aí, ou que você fez a mente, vocês fizeram a mente. Ah, não basta isso não. Eu hoje sou uma pessoa mudada e não confio em quase ninguém por causa dessas coisas. Claro que tem irmãos de Deus. Repito, aonde tiver um irmão de sã doutrina de verdade, que não seja esses mentirosos aí, ó, vão ser salvos, vão ser arrebatados. E não é só a igreja pentecostal do Filho de Deus que tem salvação, não. Onde tem doutrina tem salvação. Mas vocês que estão com mentira não são de Deus. Arrependa para que tenha salvação na tua vida. Estou muito decepcionado, muito triste, com o coração muito magoado com o que estão fazendo com a perseguição contra essa igreja. Um dia vocês beberam dessa água, comeram dessa comida. Um dia eu estava dando tapinha nas minhas costas, dizendo: Deus me deu uma revelação, pastor, que Deus vai te usar assim, o Senhor é de Deus. É muito difícil, irmão. Estou muito chateado com esses aí, ó. Então isso aqui é um desabafo. Estou desabafando que eles aproveitam, irmãos, porque eu nunca fiz isso aqui, ó. Estou contando aqui por riba. Mas a Igreja Pentecostal de Filho de Deus, irmãos desse ministério, que ama esse ministério, só segue canal
que são da IPFD, por favor. Tem os irmãos da Deus Amor que são de Deus, que eu gosto, tem, mas infelizmente vai servir para tudo. Eu amo muito os irmãos que estão na IPDA, que são meus amigos, que tem canal que são de Deus, mas aí por causa de um, de outro, vamos ter que fazer isso. Infelizmente, irmão. Olha, irmãos, quantas e quantas vezes eu viajei e recomendei aos irmãos que orassem no canal de outros irmãos de outro ministério, e coisa que eu não faço mais, porque os mesmos fizeram o que fizeram comigo. Sabe que a pessoa ligar para você, contar uma história, e depois no YouTube ir lá contar outra? Eu visto demais, eu sou assim. Vocês me conhecem, eu tenho 18 anos de ministério. 10 anos que eu fundei esse ministério. Mas infelizmente, irmão, eu sou obrigado a desabafar nesse momento, porque estou com o coração entristecido. E vocês, seus rebeldes, estão brincando com almas. Estão brincando com a obra de Deus. Arrependa-te enquanto é tempo. Muito obrigado aos ouvintes. Fique na paz. Esse é meu desabafo. Porque não suporto mais tanta mentira, tanta calúnia, tanto testemunho falso, citando o meu nome, citando a Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Alguns irmãos dizem que saíram limpos, saíram sujo, mais sujo do que tudo. E outros dizem, fala bonito no YouTube, mas no telefone está falando mal. Que eu sei, tenho testemunha contra você também, seu rebeldão. Fique na paz, meus irmãos. Que Deus me dê graça, ore para Deus me dê graça e alegrar meu coração, que estou muito entristecido. Tem tanta coisa, tem coisas que eu nem vou dizer. Não, eu vou vomitar aqui de tanto nojo. Eu estou sentindo desses que dizem pastores, que dizem crente, e na verdade não são, mentem. Tão pior do que ímpio. Fique na paz e até mais.